Olha só, vamos com a nossa primeira entrevista. A gente vai falar sobre a prisão de hackers que fizeram possíveis ataques cibernéticos ao Poder Judiciário. O Supremo abriu inquérito para investigar a tentativa de invasão aos sistemas do STF. O ataque hacker derrubou todos os acessos ao site da Corte, incluindo informações internas, mas não comprometeu dados sigilosos no sistema. É sobre esse assunto que a gente vai conversar com Augusto Schoisman. Ele é especialista em defesa cibernética. Vamos ver se o Augusto já está aí. O difícil é entender o seu nome. Falei correto, Augusto? Augusto Schoisman, bastante bem. Schoisman, muito bem. Obrigado, Jeremias. Bom dia. Bom dia para você também. Como é que foi esse ataque, né, ao Supremo Tribunal Federal? O senhor é advogado criminalista, a gente vai falar sobre a pena aplicada aos investigados, né? Mas primeiro contextualizar o que aconteceu, por favor. Eu não sou abogado, eu sou especialista em segurança, tanto em defesa como em ataque militar, aeroespacial e civil. Trabajo muito com tecnologia israelense. No soy abogado criminalista, no es conmigo la parte legal, Disculpa. sí la parte técnica, o los riesgos que hay en todo esto, digamos, que hallo que la parte más complexa. Me diz uma coisa, entendi, de fato era outra pauta que eu estava lendo sobre um advogado, mas não tem problema. Em relação a este ataque, Augusto, como é que pode ocorrer um ataque desse? Os sistemas de defesa que nós temos aqui no Brasil, nestes órgãos públicos, ele é frágil? En realidad no solo va para órganos públicos. En general, la defensa en Brasil es muy fraca en relación a un escenario global. Brasil está más preparado contra hackers. El riesgo un poco mayor son las organizaciones cibercriminales, que no necesariamente precisan estar en Brasil para operar. Igualmente, en la parte de hackers, você encontra hackers muy bien preparados, tanto dentro como fuera de Brasil. Pero Brasil ainda es bastante inmaduro ante una situación un poco más robusta. Tanto gobierno como parte privada. Faltan herramientas, faltan profesionales, faltan una preparación y metodología más robusta para el tipo de situación que se presenta. E cada vez isso vai em aumento. Pois é, a gente vê de vez em quando, não é só no Brasil, né? Coisas relacionadas até à Casa Branca, invasões de todo tipo, né? Ao que se faz, que tipo de metodologia poderia ser usado para que houvesse uma maior resistência? Porque a gente sabe que de um lado tem trabalhadores sobre a segurança, né? E outro lado a gente tem o mesmo, não sei se é o mesmo tanto de pessoas. A gente lembra daquele caso da China que invadia constantemente coisas dos americanos. Nós temos tecnologia que... Você acha como é que deve ser o futuro? Porque a gente tem a tal da blockchain, né? Tecnologias assim vão ajudar? Hoje, isso já não é futuro, já hoje é presente. Uhum. El riesgo grande pasa por la parte de cyber, tanto para la parte digamos, de computadoras como para la parte de celulares. Yo creo que esto debería ser una llamada de atención, tanto para la parte gubernamental como para la parte privada, de cuidado de celulares, no solamente el tema de criptografado, sino también de blindado de celulares. Y la parte, obviamente, cibernética, a lo que llaman acá, digamos, computadoras o sistemas. Uhum. Porque es el eslabón más débil para hacer un desastre. Hoy los grandes ataques no son más físicos, sino cibernéticos. Sim. Agora, Esto se acrecenta diariamente. La velocidad que tiene es muy alta y acompañar eso requiere una infraestructura
y una preparación grande. No es una, você no arruma esto de un día para otro. Y você precisa continuamente estar actualizado. Es un juego de gato y rato. Hoy hay una alerta que yo daría que es fundamental. Es cuidado con los teléfonos, porque a través del teléfono acaba con la reputación de la persona en algunos minutos. Como assim? O senhor podia explicar um pouquinho em relação ao telefone, mas não o telefone da ligação, o telefone celular que a gente usa os dados para enviar para lá e para cá. É sobre isso que o senhor está falando. Sí, en realidad lo que es la ligación en sí es poco el riesgo, porque en general la gente se cuida un poco más. Una invasión de un teléfono está la vida completa de la persona, es donde converge la vida íntima, privada, profesional, personal, todo pasa por el celular. El celular, digamos que es el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Brasil ainda no entiende de qué se trata y es el riesgo grande. Inclusive el año que viene vienen elecciones. Se va a escuchar mucho de problemas en prensa o de difamación o de fake news de data robada de celular. Hoy você consigue, por ejemplo, con inteligencia artificial, pegar la voz y fotos y generar videos completamente falsos, que después se puede, con alta tecnología, se puede descubrir si fue feito fake o no, pero ya la reputación acabou. É verdade, o senhor está chamando a atenção para um aspecto muito relevante, porque hoje essa capacidade de transformar a nossa voz e fazer uma voz muito semelhante, e aí a pessoa manda um áudio para outro, você fala, não, é a mesma voz, né? Então, realmente deve ter muito cuidado. Tem algumas coisinhas básicas que a gente pode fazer, por exemplo, no WhatsApp e mesmo no Gmail, que o Google que a gente usa muito, tem aquela verificação de 2 etapas, às vezes. Isso ajuda para, pessoalmente, a pessoa se proteger? Ajuda, pero no es, digamos, ayuda. Você põe uma trava a mais, pero não por isso está seguro. Correto, correto. Agora, a gente está falando aí de um ataque ao Supremo Tribunal Federal. O que é mais vulnerável hoje? O poder público ou as empresas particulares? Quem é que está se protegendo mais? Me pone en una situación incómoda, pero digamos que las dos partes no tienen la seguridad al nivel de la responsabilidad que tienen. Sim. Agora, em relação às empresas, como é que esse trabalho é constante? Como é que é na prática? Todo dia ou todo mês tem que se verificar as novidades tecnológicas para que se possa proteger os dados? Yo diría que es minuto a minuto, no es día o mes. Un ataque zero day es muy, muy difícil de, digamos, contrarrestar, porque es algo completamente nuevo. Ahora, un ataque que ya tiene un día, con una tecnología, un time muy avanzado, se consigue parar. Hoy el tiempo en defensa de cyber es un tema muy caro, porque en general no es que hay tantos zero days, pero el mismo ataque se replica mundialmente. Entonces, eso sí es factible contrarrestar. Existe. Ahora, para eso tem que tener un time y estar a la par de la situación, digamos. Exatamente. Oswaldo, a gente está falando desse ataque hacker ao Supremo Tribunal Federal, né? Uma questão grave. E geralmente quando acontece esse tipo de coisa, a população fica um pouco receosa, porque assim, a gente oferece nossos dados à justiça, por exemplo, a vários órgãos, né? Se você vai comprar um imóvel, você passa uma infinidade de documentos para bancos, por exemplo. Em relação à proteção,
O que mais que eu acho que individualmente a gente também pode fazer? Porque, por exemplo, eu já vi perguntas, hoje muita gente usa acho que o e-mail mais usado é o Gmail e você tem o Google Drive. Aí vem uma pergunta lá assim, o Google Drive é seguro? Eu posso colocar meus documentos todos lá, minhas senhas lá? Aí a pessoa fala, olha, a rigor é a mesma senha do Gmail, então ninguém tem acesso. Quando você acessa um sistema como esse, não estou pegando o Google Drive como um exemplo, né? Ele não sobe a bandeirinha que alguém está verificando, como no Facebook, entre outros. Mas, enfim, quer dizer, para senhas, e tem os sistemas, guardar essa senha no seu computador, essas coisas a gente deve confiar ou melhor um papelzinho guardado numa pastinha, as nossas senhas e tudo mais? No es que no debería confiar, debería desconfiar. Sim. Nada de eso es muy seguro. Certo. Es más casero. Depende de la información que vos se va a tener. Obviamente no es para confiar. Y ten que tener cuidado. Primero, en a qué redes uno entra, qué sites entra, qué tipo de seña, tienes una seña más robusta. Pero igualmente, en general, nada es suficiente. Vos se va subiendo el grado de seguridad. Seguridad 100% no existe. Eso es básico en seguridad. O senhor acha que esses Cuando yo falé del celular, de seguridad del celular, es que si atacan el celular, ten las credenciales y señas de absolutamente todo. En el celular você tem todo gravado já. Augusto, a gente está falando aí dessa questão do ataque cibernético ao Supremo Tribunal Federal e aproveitando então para trazer mais informações importantes. Você acha que então as leis hoje são suficientes para punir quem comete esse tipo de crime no Brasil? Mira, la ley está entrando ahora en agosto la nueva LGPD, que es para combatir. En realidad no es que está entrando, se van a empezar a aplicar multas a partir de agosto. La ley ya está vigente, pero las multas ainda no están en vigor. Eso va a ayudar a generar un poco más de conciencia. Ahora, nunca la ley puede estar a la par de los avances de la tecnología, porque los tiempos de la ley son muy distintos a los avances de la tecnología. Siempre va a correr atrás. Ahora, la ley debería ayudar, pero eso no quita la responsabilidad tanto de las empresas como de los particulares, como de los gobiernos, al resguardo y al cuidado del mismo. Augusto, La gente tiene que tener un grado de responsabilidad sobre eso, no delegarlo todo en la ley, porque en la parte cibernética nunca la ley va a poder acompañar los tiempos de los avances tecnológicos. Exatamente. É difícil a área jurídica, imagina, acompanhar outros setores da sociedade, que dirá a tecnologia, como o senhor nos trouxe aí, que minuto a minuto tem que se precaver para resguardar cada vez mais os nossos dados. Queria agradecer muito a sua presença aqui, Augusto Moisman, especialista em defesa cibernética. Vai voltar outros momentos para falar com a gente. Muito obrigado, viu? A disposição, que tenham lindo dia. Obrigado por la conversa. Para todos nós. Israel que tem competência para falar nisso, que é um dos países que tem muita tecnologia nesse sentido.